Bom dia, turma abençoada. Vamos ver se agora voltamos. Lila, me dá notícia se tá normal pra você? Apareceu assim pra mim. Você não pode entrar ao vivo. Acredita, gente? Pois eu fiquei triste. Falei, sério que eu não posso? Mas é sério isso? Ah, que bom. Que deu certo. Tava com baixa conexão, aí eu tive que desligar o modem e voltar e ligar novamente. Mas apareceu bem assim, você não pode entrar ao vivo. Eu falei assim, ah, beleza. Então tá bom. Posso não? Ah, que bom, que deu certo. Gente, hoje nós vamos lá para Juízes, no capítulo 14. Te assistindo da padaria. Tá fazendo exame? Também já fui tirar sangue hoje. E eu não gosto quando eles não dão adesivo colorido. Eu gosto só do adesivo colorido. Enquanto a turma vai voltando, espero que dê certo para as pessoas retornarem. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e agradeça ao Senhor. De todo o seu coração, faça uma conexão com o Senhor nesta manhã e diga a Ele, Pai, eu quero ser mais íntima, Pai, eu quero ser mais próximo, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim no dia de hoje. Comece a declarar as palavras mais sinceras para o Senhor. Peça para que Ele possa falar com você, para que você possa se ajustar com o relógio dEle, com o cronograma dEle, que você possa estar exatamente no lugar que Ele reservou para você, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua bondade, o teu favor sobre as nossas vidas. Pedimos para que o Senhor venha nessa manhã, Pai. Fale conosco por meio da tua palavra, que o Senhor possa mesmo ministrar ao nosso coração. Nós sabemos que a tua palavra ela é atemporal e ela permanece falando em nossos corações de maneira particular. Usa a tua palavra, Pai, e nos transforma de forma progressiva. Nós queremos mesmo te conhecer, Pai, e nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, purifica a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos mesmo, Deus, não só nos arrependermos com palavras vazias, mas que o nosso arrependimento, ele venha acompanhado de mudança de atitude, Pai. Nos ensina a estar nesse lugar de arrependimento, de ter um coração quebrantado e de te agradar todos os dias, Pai. Nos ensina a nos achegar diante do Senhor, com o rosto sem máscara, descoberto, para que nós possamos mesmo contemplar a Tua face e ser transformado de glória em glória, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Nos ensina a Tua palavra, manifesta o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Que o Senhor possa mesmo nos cobrir com o Teu sangue e nos livrar de todo mal e de todo o intento das trevas, em nome de Jesus. Amém? Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós vamos para Juízes, capítulo 14, como eu voltei à live, não deu para poder escrever. Juízes 14 é o que nós vamos ler. Vou deixar fixado. Juízes 14. A minha tradução é a NVT, tá? Você que gosta de acompanhar, a minha tradução é a NVT. Tem alguém que tá aqui nessa live pela primeira vez? Se tem, deixa eu te conhecer. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Ou todo mundo é de casa? Todo mundo é de casa.
Então vamos lá. Juízes. Não, tem a Ingrid. Ingrid, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Nós todas as manhãs, todas não, agora não é todas mais. É segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta, nós fazemos o nosso devocional. E nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então já passamos aqui o Pentateuco, Josué, e estamos agora estacionados no livro de Juízes, contando ali a história do povo de Deus, para você se situar e não ficar perdida. O povo já está na terra prometida, e agora eles estão vivendo um período de obediência, desobediência. E toda vez que o povo desobedece e eles se afastam de Deus, o Senhor castiga e permite que outros povos venham e oprimam esse povo. Só que aí Deus levanta, o povo se arrepende, volta o coração deles ao Senhor, aí Deus vai lá, levanta um juiz, e enquanto esse juiz está ali governando, liderando sobre eles, eles vão e vivem período de paz. Porém, quando o juiz morre, o povo se afasta do Senhor novamente, e ali começa de novo aquele ciclo. É isso que está acontecendo aqui no período de Juízes. E nós já falamos de alguns juízes, e estamos agora conhecendo a vida de Sansão. Falamos na segunda-feira sobre Manoá e a sua esposa, que eram homens de Deus. Manoá era o pai de Sansão. E Manoá e sua esposa, eles vão ser ali notificados pelo Senhor que eles vão ter um filho, e esse filho vai ser muito especial. Esse filho vai ter uma missão. E a missão do seu filho é libertar Israel da mão dos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo o povo há mais de 40 anos. Aqui fala que os filisteus oprimiam o povo de Deus há mais de 40 anos. E ali o Senhor vai e fala assim com a esposa de Manoá: olha, você ficará grávida, o seu filho será separado, ele não vai beber bebida forte, ele não vai tocar em cadáver, ele não vai comer nada impuro, não vai beber bebida forte, não pode comer uva passas, ele não vai passar navalha no cabelo dele. Por quê? Porque ele vai ser um menino separado, porque eu tenho um propósito na vida dele de libertar o povo através dele. Era esse o chamado ali, a missão de Sansão. Sansão, ele nasceu já com um propósito. Eu falo que não é só Sansão, tá, gente? Não é só Sansão que nasceu com um propósito. Todos nós nascemos já com um destino muito preparado pelo Senhor. Não pensa você que você nasceu sem destino, que você nasceu pelo acaso, que você foi um erro do Senhor, que não é. Não é. Tem gente que acha que, tipo assim, minha vida é vazia, eu sou sozinho ou sozinha, tô abandonado, já não tenho mais família, não vejo propósito na minha vida. Eu quero te falar, olha, você tem propósito sim. Tem propósito sim. Eu não sei para as muitas mães, né? Mas engravidar não é uma tarefa fácil, sabe? Não é uma tarefa fácil. Tem gente que acha assim, é muito fácil engravidar. Não é. A partir do momento que você fala assim, eu quero engravidar. Não é simplesmente vou falar, vou engravidar e a partir de amanhã eu tô grávida. Não. É um processo. Engravidar é difícil. Então, quando você fala assim, nossa, mas eu me deitei com um cara e engravidei. É porque era plano e propósito de Deus você ter ficado grávida, porque engravidar não é uma tarefa fácil, e vida é um dom de Deus, somente o Senhor pode dar a vida. Então, quando uma vida vem ao mundo, significa que é totalmente propósito de Deus. Então, não tem ninguém nesse mundo que venha sem propósito. Não acha que você é do acaso, que você foi um erro ou qualquer outra coisa do tipo. Você não é nenhum erro e nem obra do acaso. Você é plano de Deus. Tenha certeza disso. Sansão, ele veio com algumas especificações, né? Deus já tinha dado ali especificações para Sansão. Outros não vão vir com especificações, porém todos nós temos um propósito. E aí cabe a nós buscar do Senhor e saber, Deus, qual que é o meu propósito? O que o Senhor espera de mim? Sabe? Às vezes é um comando que o Senhor espera de você. Busca dele e ele vai te revelar. Ele revelou isso para Manoá.
Nós vimos na segunda-feira e eu falei, o Senhor tem o maior prazer em falar, em responder as orações. A esposa dele chega e fala assim, olha, um anjo apareceu, disse que eu vou ficar grávida, é a situação. E aí ele vai falar assim, eu vou orar. Eu vou pedir ao Senhor que me revele isso também. Ele vai orar, ele vai buscar de Deus e Deus vai responder a oração dele e o anjo vai aparecer novamente para Manoá. Então eu falo que o maior interessado em responder as nossas perguntas, orações, é o Senhor. É óbvio que não é no nosso tempo. É lógico que não é na hora que nós queremos, não é da forma que nós desejamos, mas o Senhor ele tem prazer em responder às nossas orações. Então, não acho que você é obra do acaso. Você tem propósito, tá? Sansão nasceu assim, com um destino muito específico. Outra prova que nós temos, que cada um nasce com um propósito, e a gente vê isso acontecendo também, na vida de Davi. Quando Saul, ele peca contra o Senhor, Davi ainda não era nascido. Davi não tinha nascido ainda. Saul estava no seu 2º ano de reinado. E a Bíblia vai dizer que no 2º ano do reinado de Saul, ele peca contra o Senhor e Deus fala assim, através de Samuel, Samuel, diga a Saul que eu já levantei um homem segundo o meu coração. E Davi não tinha nascido ainda. Olha que incrível. Deus está chamando Davi à existência, sendo que ele não tinha ainda nascido. Quando você pega para poder fazer as contas de trás para frente para trás, Davi não tinha nascido. Porque Saul reina por 40 anos. E aí você vai pegar qual a idade que Davi tinha quando ele assumiu o trono. Ele tinha muito menos idade do que Saul tinha de reinado. Aí você fala assim, uai, mas então quer dizer que ele não tinha nascido quando Deus falou aquela palavra. Sabe? É umas coisas que você fala assim, uai. E aí você vai comprovar isso quando chega em Salmos. Que ele vai declarar e vai dizer, o Senhor me viu quando eu ainda era uma substância uniforme. Antes mesmo de eu ter forma, antes mesmo de eu estar à existência, o Senhor já me conhecia. Davi vai declarar essas coisas. Então, antes de nós nos tornarmos alguma coisa ou chegarmos a essa existência, o Senhor já tinha nos visto. Então sabe, de querer se diminuir, de achar que você não tem valor, talento, dom ou etc. Sabe, o Senhor te separou para um propósito. Descubra seu valor e execute aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Você é precioso para o Senhor. E não é só uma música. Não é. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de... Não é só uma música. Você é precioso. Você é raro. Eu falo que um dos meus maiores medos é de, às vezes, eu não corresponder ao chamado do Senhor e ele pegar e levantar outra pessoa. Pelo fato de eu não corresponder. Igual hoje. Hoje era um dia que eu tava bem assim pra baixo, tipo assim, de não querer fazer live, fui dormir mais tarde ontem, se fosse olhar minha vontade, eu queria ficar bem descansada, deitar e dormir. E aí eu lembrei de uma palavra que a Cacau falou ontem com a gente. Ela disse que estava conversando com alguém e ela pensou o seguinte, pensa quando a gente tem um amigo, você confia algo esse amigo e esse amigo te deixa na mão. Não é ruim quando alguém nos deixa na mão? Não é ruim quando a gente confia algo a uma pessoa e essa pessoa nos decepciona? Pois é, às vezes Deus está assim, Deus nos confia algo, Deus coloca algo na nossa mão e a gente vai lá e decepciona o Senhor. Por indisciplina, por infidelidade, por falta de fé e um monte de coisas mais. A gente sai do lugar que o Senhor esperava. E aí ele olha pra gente e fala assim, com quem que eu posso contar?
Ah, com fulano eu não posso contar. Com ciclano eu não posso contar. Não tem com quem eu posso contar. Sabe, deve ser triste você olhar ao seu redor e falar assim, eu não posso contar com ninguém. Aí isso foi, eu lembrando dessa palavra, foi o que me dá ânimo para poder falar, não, Senhor, você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Porque nem sempre é fácil a gente caminhar em direção àquilo que o Senhor ele está nos pedindo. Tem umas frases que as pessoas têm dito que é, caminhar com Cristo é leve. Não é. Eu não sou dessa tese de que caminhar com Cristo é leve, que o evangelho é fácil. Não, porque não foi isso que Jesus ele pregou enquanto ele estava na terra. Tudo que Jesus ele pregou enquanto ele estava na terra é: você quer me seguir? Então você vai pegar a sua cruz e me segue. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser um discípulo meu, negue-se a si mesmo. Sabe? Então, o tempo todo o evangelho vai nos levar para um lugar de morte. De morte para o quê? Para a carne. Pode ser leve para o espírito. E aí nós vamos lembrar da palavra que diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Ainda que as pessoas querem pegar essa palavra e falar que caminhar com Jesus é leve. Não é. Estava conversando hoje com o Senhor justamente isso, falando que um dos meus maiores medos é de não cumprir o propósito que Ele tem pra mim. Dá medo, Ana. Dá medo. Sabe? Dá muito medo. Por isso que a gente tem que investigar todos os dias o nosso coração e saber se a gente está posicionado no lugar que o Senhor Ele tinha pra gente. Você todo dia tem que falar, investigar seu coração e fazer uma pergunta do tipo: Senhor, eu tô no lugar que o Senhor esperava que eu estivesse? Deus, o que tá faltando hoje? Ontem eu ministrei aqui no PG para as meninas que estavam aqui em casa e o tema da mensagem que eu fiz era decisões sábias, decisões... Cadê? Tipo, escolhas sábias e decisões qualificadas. Como é que era, Jesus? Escolhas acertadas e decisões de qualidade. Esse foi o tema ontem. Vou voltar na parte que eu tava. Sobre o jugo. Então, caminhar com o Senhor tem um jugo, sabe? O jugo é aquela parte que coloca em cima do boi, então tem jugo sim, é pesado sim. Só que ele fala que ainda assim, embora tenha esse peso sobre a sua cabeça, é leve. Ele fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, mas você vai carregar uma coisinha assim. Sabe? Então a gente tem que rever e analisar. Ele vai falar assim, na palavra: o construtor, quando ele vai pegar para construir uma casa, ele calcula se ele tem condição de finalizar aquela obra. Para que ninguém passe depois e fale assim: olha lá, o fulano de tal começou a construir a casa, fazer a obra e não teve conta de terminar. Olha como é que ficou. E ninguém zombe dele depois. Essa passagem vai ser referência também às pessoas que não calculam o preço de caminhar com Cristo. Sabe? Calcula bem. Olha para onde você está indo. Põe a mão na consciência. Faz ali, você vai dar conta. É bem isso. Sabe? Vamos lá na palavra comigo? Juízes 14. Certo dia, Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela, consiga aquela moça para mim. O que ele está dizendo? Pai, mãe, vocês que cuidam de mim, eu quero me casar com aquela moça, dá um jeito de conseguir ela para mim. Porque naquela época, os casamentos eram arranjados. Então, ele fala: olha, eu quero casar com aquela moça, então é vocês que têm que arranjá-la para mim. Só que aquela moça era uma moça filisteia.
E olha o que a mãe e o pai vai falar. Versículo 3. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou em todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Triste, né? Quando os filhos se opõem a seus pais. Aqui a gente vê que o problema entre nora e sogra não começou por agora. Aqui a sogra já está se opondo antes de casar. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominava Israel. Vamos lá. Sansão olha para essa moça filisteia e ele se apaixona por ela. E aí a gente fica pensando assim, nossa, Sansão, ele está apaixonado com uma moça filisteia. Eles tinham uma ordem que eles não podiam casar com um povo de uma outra fé, de uma outra religião. Os pais de Sansão, a gente vê que desde o momento que o Senhor escolhe eles para ser o pai de Sansão, a gente vê que eles têm um temor muito grande pelo Senhor. Então eles sabiam da cultura, eles sabiam de como deveriam guardar os princípios de Deus. Então eles estão falando assim, olha, Sansão, isso não faz parte da nossa cultura. Não tem como você casar com uma moça filisteia. Por quê? Porque não faz parte dos nossos princípios. Isso não tem como vir dentro da nossa cultura. Só que aqui a Bíblia está falando que os pais de Sansão não sabiam que Deus estava trabalhando por trás disso tudo. Porque através desse relacionamento de Sansão, ele iria destruir o povo filisteu. Aí nós vamos continuar lendo o texto. Mas aqui, olha, eu chamo isso aqui de soberania de Deus. Nós nunca vamos conseguir entender na totalidade. O Senhor, ele sempre tem os seus meios, sabe? Muitos teólogos vão querer explicar esse texto de diversas formas, sabe? Vai falar que o texto não queria dizer isso, não era isso que Deus estava falando, Deus não tinha nada a ver com isso, era uma escolha de Sansão. Mas eu vejo esse texto como a soberania de Deus. Deus, ele é soberano para gerar no coração de Sansão uma atração por uma moça filisteia, para ter um plano e destruir aquele povo, se assim era propósito dele. Como? Da mesma forma que a gente olha para aquele texto de Jonas, quando fala que Jonas foi engolido por um peixe grande, eu olho e falo assim, é a soberania de Deus. Porque alguns teólogos vão dizer que não era literal, que aquilo ali não aconteceu no literal. Porque é impossível passar um homem na garganta de uma baleia, de um peixe grande. Um homem não passaria. Vai ter essa discussão, sim. Só que, para mim, é soberania de Deus. Eu acredito no que a Bíblia está escrito. Embora vai ter coisas que 80% do que se lê não é. Tem figuras de linguagem. Vai ter na Bíblia, sim. Tem muitas figuras de linguagem. Quando a gente chega em Apocalipse, eu já estudei Apocalipse, e Apocalipse, 80% do que você lê não é a realidade do que você está lendo. A serpente não é serpente, o dragão não é dragão, a mulher não é mulher. Por quê? São figuras de linguagem. Mas tem parte na Bíblia do que se lê Se fala para mim que Davi matou um urso, Davi matou um urso. Nós vamos ver aqui que Sansão matou um leão. Então eu acredito na totalidade dessa palavra. Quando fala para mim que Jonas foi engolido por um peixe grande, eu acredito na totalidade dessa palavra. E ainda que se falasse e Jonas engoliu uma baleia, eu ia acreditar nessa palavra. Por quê? Soberania de Deus. Deus pode fazer, tá? Eu acredito sim que Deus pode fazer. Então esse texto aqui, ó, para mim trata da soberania de Deus. Deus pode fazer.
Quando Sansão e seus pais estavam descendo em Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder e ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Aí a gente pensa assim, como que Sansão, ele mata, né? Ele rasga um leão pela mandíbula e os seus pais não veem. Aqui fala, né, que ele estava andando, ele estava descendo com seus pais eles estavam descendo pelos vinhedos e ali eu creio que ele devia estar na frente ou atrás e ali os seus pais não viram. Os vinhedos tampados, ele com certeza estava descendo na frente ou atrás, aconteceu e os seus pais não viram. Ele mata esse leão com a mão, não conta para o seu pai. E aí lá no versículo 7 vai falar: quando ele chegou em Tímina, conversou com a moça e se agradou muito dela. De qual moça? Da moça filisteia. Algum tempo depois, quando voltou em Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e também sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhe contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Por que isso aqui está registrado na palavra, gente? Olha um detalhe muito importante. Por que a Bíblia faz questão de contar que, olha, ele foi lá, conhecer a moça, conversou com a moça, seus pais fizeram ali todos os trâmites de ir lá conversar, arranjar a moça em casamento para Sansão. Eles descem, Sansão vai lá, mata o leão, na volta ele passa, viu que um enxame de abelha tinha feito a casinha ali e tinha mel. Ele vai lá, tira mel da carcaça do leão, dá aos seus pais, mas não conta para os seus pais a procedência do mel. Lembra que um dos detalhes do nazireu, Sansão, né, o que ele era, ele não podia tocar em cadáver? E aqui ele está tocando no cadáver de um leão. Ele não poderia tocar. Tá vendo que algumas coisas começam a se distorcer? Nós vamos ver aqui os detalhes do fim de Sansão. Só que tem algumas coisas, algumas vírgulas que tá começando a ficar torta. Eu creio que os pais de Sansão deu todas as diretrizes para ele. Sansão, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. Os pais dele não conseguiam monitorar ele o tempo todo. Mas ele já tinha dado algumas orientações. Sansão sabia que ele não era normal, que ele não era mais um homem qualquer, mas ele sabia do propósito que ele tinha, ele sabia que Deus tinha o escolhido, que ele não podia beber bebida forte, que ele não iria cortar o cabelo. Imagino eu que ele devia perguntar assim: uai, por que os outros homens têm o cabelo em determinado tamanho e o meu é assim? Eu creio que um momento a mãe teve que explicar por que aqueles podem e eu não. E aí os pais: olha, nós tivemos uma promessa, você veio dessa forma, você veio com um propósito, você, Sansão, vai viver dessa e dessa maneira. Só que aí, no caminho, ele mata um leão e na volta ele vai pegar mel na carcaça do leão e ele se esquece que ele não pode tocar em cadáver. É impossível ele pegar um mel sem tocar no cadáver. Gente, para pensar. Se eu não posso tocar no cadáver, eu não quero nem passar perto. Eu não vou nem me atrever a me arriscar de tentar pegar o mel sem tocar no cadáver. Se eu não posso tocar, eu não quero passar perto. Eu não vou chegar a brincar nesse limite de não posso tocar, vou chegar perto, sabe?
Então, olha, o que isso trata tanto ao nosso coração? Tem tantos princípios e coisas que o Senhor já nos pediu para não fazer, para não chegar perto, para nós guardarmos, que às vezes a gente vai esquecendo. E a gente começa a deixar aquilo entrar no nosso coração de pouquinho em pouquinho, e quando vamos ver, já nos perdemos. Eu falo que Eva, ela não comeu o fruto do dia para a noite. Eva, ela não pega o fruto e dá para o seu marido do dia para a noite. Não é algo que um dia a serpente viu, olhou para Eva e falou assim: Eva, olha aqui o fruto, come ele. E ela falou assim: vem cá, me dá. Não. Em algum momento, ela passava, admirava aquele fruto. Ela olhava de novo. Ela ansiou, ela desejou. Ela viu que a serpente era um animal selvagem. Deixou aquele animal selvagem chegar perto. A Bíblia fala: olha, vocês vão separar animais selvagens e os animais domésticos. Animais domésticos vocês trazem para perto. Animal selvagem fica longe. A cobra, né, serpente, era animal selvagem. Por que que uma cobra, animal selvagem, estava dentro do convívio de Eva? Qual que foi o momento em que uma cobra passou a conviver dentro ali daquele território, que ela tinha intimidade para poder falar com Eva? E Eva conseguia escutá-la. Quando foi? Porque se eu não tenho convívio com um animal selvagem e ele fala comigo, eu falo: sai fora, não vou falar com você não. Sai pra lá. Não vou não. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Eu falo que tem coisas que o Senhor já nos pediu. Por exemplo, o pecado. Com o pecado não se pode brincar. Nós conhecemos o coração de algumas pessoas quando nós conversamos com ela. Aquilo que sai da boca de uma pessoa vai revelar o lugar onde ela está. As afirmações, as palavras. Eu converso com algumas pessoas e tem gente que fala alguns palavrões. Alguns homens que têm o hábito de falar o tempo todo assim: ô viado, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim: olha, isso revela o lugar que você tá. Independente, Raira, homem tem mania disso, eu não quero saber. Homem pode ter mania, mas homem de Deus se comporta de uma maneira muito diferente. Mas as mulheres têm mania de fazer isso. Mas uma mulher de Deus precisa se comportar de uma maneira diferente. Nós precisamos entender que às vezes o pecado, ele vai querer chegar de mansinho na nossa vida. E nós não vamos perceber quando dermos por si, né? Quando a gente cair na real, pode ser que a gente vai estar tocando no cadáver. Pode ser que a cobra já vai estar falando com a gente. Aí pode ser que já seja tarde demais e o pecado já vai estar à porta. E é bem claro, ninguém vai tropeçar numa montanha. Não tropeça, gente. Ninguém tropeça na montanha. A pessoa que chega a matar alguém, a pessoa que chega, né, a abusar de alguém, o cara que chega a trair, a esposa que chega a trair, sabe? O casal de namorados que chegam a fornicar, não é do nada. A pessoa que mente não é do nada, sabe? Não é do nada. Tem uma construção para chegar nisso. Você precisa perder o temor. Você precisa esquecer do Senhor. Mas aí como, Raira, eu vou me esquecer do Senhor? Como eu vou perder o temor? Aí você precisa parar de orar. Aí você precisa começar a ler Bíblia dia sim, dia não. Aí você precisa parar de pegar na Bíblia. A Bíblia vai passar a ser um enfeite na sua casa. Ela vai começar a ficar aberta no Salmo 91. É assim que você vai começar a se esquecer. Eu falo por mim. Nós precisamos ficar o tempo todo pertinho da palavra. O dia que nós esquecemos de ler, sabe? Tá faltando alguma coisa. Mas não é só ler por ler, porque na segunda-feira eu abri meu coração e eu falei o tanto
que os rituais espirituais, né, as disciplinas espirituais, elas estavam ficando rituais e religião dentro do meu coração. Não é sobre um ritual, não é sobre uma religião, mas é sobre um relacionamento com o Senhor. Então, de tempos em tempos, nós precisamos fazer uma investigação no nosso coração. Aonde que Sansão estava, que ele não percebeu que ele não podia tocar em cadáver? E além do mais, ele não contou para o seu pai e para sua mãe. Alguma coisa está estranha aqui. Porque se a Bíblia fala que ele não contou isso para os seus pais, era porque ele tinha um hábito de sempre contar. Ele dá o mel para o seu pai e para a sua mãe, mas aqui ele não contou que ele tinha tirado da carcaça do leão. Porque eu creio que se ele tivesse falado isso, com toda certeza seu pai e sua mãe teria falado assim: Sansão, você está cansado de saber que você não pode tocar em cadáver. Vai ser reprovado pelo Senhor. Versículo 10. Enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era de costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhe disse: vou lhe propor um enigma. Se conseguirem decifrar, durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. E ele disse: do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo você e sua família. Você nos convidou à festa e só para nos deixar pobre? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama? Você me odeia? Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem a meu pai e a minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então, ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado como minha novilha, não teria resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu a roupa deles aos homens que havia resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado na cerimônia. Algum tempo, vamos para o 15, tá? Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não a deixou entrar. Eu tinha certeza de que você odiava, explicou ele. Por isso eu dei como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas, veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou em pares de cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio da plantação de cereal dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos
e os olivais. Ele começa aqui um ataque ao povo filisteu. Começa a se rebelar contra aquele povo, né? Mas o povo já ficava admirado. Por quê? Sansão, ele não era um homem comum. E o povo ficava assim, ué, o que esse cara tem? Ele era muito forte. E embora ele tinha uma aparência normal, ele era muito forte. Mas a gente sabe, lendo, né, que a força que ele tinha provinha do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Versículo 6. Quem fez isso? Perguntou os filisteus. E responderam, foi Sansão. Pois seu sogro de Tímina deu a esposa de Sansão ao seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivo a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Eles matam aqui, né, a mulher e o pai dela. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam, viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominaram? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu, só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhes disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometa que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Responderam eles, não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. O próprio povo, né, de Judá está entregando Sansão aos filisteus. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fosse barbantes de linho queimado, e as amarras caíram em suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e usou para matar 1.000 filisteus. Então disse, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar a vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor. Por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí, e Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Vamos parar aqui, por enquanto. Até esse momento, a gente ainda vai continuar na história, no capítulo 16, ainda é a história de Sansão. Quando chega no 16, a gente vai ver a história dele com Dalila, que aí é o famoso Sansão e Dalila. Na sexta-feira a gente fala sobre essa história. Mas até esse momento aqui, é o momento onde está sendo revelado a força de Sansão. O tanto que o Espírito de Deus estava sobre ele e tudo quanto ele fazia, a mão de Deus era com ele. Então, embora o povo de Judá entregou ele ao povo filisteu, ele vai e se solta, ele vai e manifesta o poder de Deus e ele reconhecia que isso vinha de Deus. É tanto que ele fala assim, Senhor, você estava comigo, mas agora eu vou morrer aqui, você vai me entregar na mão dos filisteus com sede? Aí Deus fala, não, peraí, toma água aqui, meu filho. Faz jorrar a água
ele bebe água, se reanima e continua na caminhada. A gente não consegue imaginar como um homem consegue matar 1000 homens com uma queixada de um jumento, né? Com a queixada de um jumento. Não dá para imaginar, mas somente pela força do Senhor. O que isso ensina para a gente hoje? Que tudo que o Senhor precisa é um coração disponível para manifestar a sua glória e poder. Não se trata de nós e nem do que nós podemos fazer, mas do que Deus ele pode fazer através de nós. Então se disponibiliza, coloca seu coração nas mãos de Deus e fala: Deus, o Senhor pode me usar. Eu estou disponível para o que o Senhor quer fazer. E ali eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas. Só precisamos tomar cuidado para não tropeçar nas pequenas coisas. Amém? 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 Posso ler um amém? É isso. Glória a Jesus. Lembre-se, Sansão ele era o tempo todo fortalecido pelo Espírito Santo. E assim somos nós também. Não sei como que você está hoje, mas nós também somos fortalecidos pelo Espírito de Deus. Então permita que esse Espírito te fortaleça, para que você possa avançar na sua caminhada. Que nós possamos mesmo avançar em direção ao propósito que o Senhor ele tem para nós. Na sexta-feira nós vamos conhecer essa história então de Sansão e Dalila. Então aqui já é outra mulher, Dalila é outra pessoa. Primeiro ele conheceu essa mulher em Timná e depois ele conhece Dalila. O que Deus precisa hoje é um coração disponível. Isso mesmo, Renata. Coloca sua mão no coração, fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, eu quero entregar cada coração aqui nas tuas mãos. Nós declaramos, Pai amado, que rendemos a nossa vida ao Senhor, nos submetemos ao teu senhorio. Pai, peço a que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, que quando o Senhor voltar para nos buscar, o Senhor possa mesmo lembrar de cada vida que aqui está, Pai. Lembra da tua igreja, volta logo, Pai, tão breve, mas antes desperta o nosso coração para completar o nosso chamado, completar o ID, que possamos mesmo manifestar aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Que no dia de hoje nós possamos estar na tua agenda, fazer aquilo que o Senhor esperava de nós. Não queremos pedir para que o Senhor venha fazer parte da nossa agenda, mas queremos ser incluídos naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está, cada lar aqui representado, que a tua mão permaneça estendida, Pai, sobre cada uma dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Amém. E amém. Que o Senhor continue te abençoando, viu? Que Ele continue fazendo com que o rosto dele resplandeça sobre o seu, que você possa mesmo brilhar a luz de Cristo e manifestar Ele aonde você chegar. Seja a diferença, tá? É isso. Lembre-se, o Espírito de Deus está sobre você e é isso que te faz ser forte. Viu? Um beijo gigante no coração e até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo!